Bitcoin já valorizou mais de 60% em 2024 e mais de 300% desde janeiro de 2023 e vem valorizando consistentemente ao longo dos ciclos. Mas depois de subir tanto, será que ainda vale a pena comprar Bitcoin? Será que daqui pra frente não é só ladeira abaixo? Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin. Nessa aula eu vou trazer o que eu espero pro Bitcoin nesse e nos próximos anos e se mesmo assim, depois de tanta valorização, ainda vale a pena seguir aportando no Bitcoin. No início do ano passado, eu postei esse vídeo aqui, falando sobre a queda de mais de 70% do Bitcoin na época, cenário macro negativo, guerra, crise bancária e como ainda assim era um bom momento de comprar Bitcoin. Enquanto os céticos ficavam decretando pela milésima vez a morte do Bitcoin e perdiam a chance de acumular num dos melhores patamares dos últimos 5 anos, quem comprou Bitcoin quando eu postei esse vídeo já acumula mais de 300% de valorização e já teve o valor aportado multiplicado por 4. Pois é, a vida é assim, o cavalo encilhado passa e você pode subir nele ou ficar reclamando que a sela estava torta, inventando que o cavalo estava rengo e fica achando desculpas aí para não ter aproveitado quando teve a chance. Agora é mais um daqueles momentos. Você vai ficar só olhando ou vai entrar em ação? Bom, eu vou te dar alguns motivos para você agir e provar porque ainda vale a pena comprar Bitcoin em 2024. O primeiro ponto é que se você tomar a decisão de comprar Bitcoin, você precisa fazer isso com um horizonte de tempo de pelo menos 5 anos. Não adianta comprar agora e querer valorização galopante amanhã. Bitcoin é volátil e tem multiplicado de valor ao longo dos anos e não em dias e nem semanas. Bitcoin está se consolidando como uma reserva de valor e um novo sistema financeiro independente de governos e bancos. E esse é um processo gradual. Com o halving de 2024, Bitcoin se tornou mais escasso que o ouro. Inclusive, o stock to flow dele dobrou em relação ao ouro. Quer dizer que Bitcoin é pela primeira vez na história o ativo que supera o ouro em propriedades monetárias. Em um mundo em que você pode minerar mais ouro, imprimir mais dinheiro, emitir mais ações e recriar qualquer ativo se a demanda aumentar, Bitcoin é o único em que você não pode criar mais unidades, mesmo se a demanda por ele crescer infinitamente. Isso traz uma garantia que nenhum outro ativo traz, a de que você não vai ser diluído com novas unidades, como acontece com ações, com o próprio dinheiro via inflação monetária, ou com o ouro, quando novas jazidas são descobertas o tempo todo. E é por isso que a demanda por Bitcoin tende a crescer e o preço tende a seguir a demanda. Afinal, não tem como criar mais Bitcoin para além do que está determinado no código dele. Não existe nada igual. E o mundo está recém acordando para isso, para essas propriedades do Bitcoin. Bitcoin vai ter apenas 21 milhões de moedas. Cerca de 94% delas já foram criadas e falta só 6%, cerca de 1,6 milhões de moedas serem mineradas. Ou seja, a escassez do Bitcoin vai aumentar e muito a partir de agora. Outro ponto é que as pessoas vão comprar Bitcoin por uma questão de sobrevivência financeira. Afinal, todas as moedas governamentais perdem valor. O dólar perdeu 97% de valor, o real 87% de valor e os ativos tradicionais não acompanham essa desvalorização do dinheiro fiat. Quem não tiver Bitcoin vai ser empobrecido lentamente. Só vai perceber tempos depois que o seu poder de compra, a qualidade de vida foi gradualmente sendo deteriorado. Você percebe isso quando vai no mercado e os R$200 que enchiam um carrinho no passado já não enchem nem mais a sacola. Por isso que com o tempo as pessoas vão perceber que Bitcoin é uma proteção porque é um dinheiro que ganha valor, enquanto o dinheiro fiat e os ativos fiat perdem valor via inflação e juros reais negativos. Quem se posicionar antes consegue pegar mais movimentos de subida. Por isso que ainda vale a pena comprar Bitcoin em 2024, para se proteger dos cubos de gelo fiat e proteger poder de compra no longo prazo. Nessa imagem você observa justamente isso. Só Bitcoin compensou a diluição do real. Nenhuma classe de ativos tradicional compensou o derretimento do dinheiro. 99,9% das ações em bolsa não compensou a perda de valor do real e nem a renda fixa protegeu seus investidores. Bitcoin vai ser cada vez mais demandado porque ele tem sido o único ativo que tem consistentemente protegido contra a desvalorização do dinheiro e a perda de poder de compra. E vai continuar sendo. Isso porque Bitcoin não muda suas propriedades fundamentais e ninguém tem como mudar elas. E é por isso que ele tende a continuar se valorizando ao longo dos anos. E mesmo no curto e médio prazo, Bitcoin acabou de passar pelo quarto halving e um novo ciclo acabou de começar. É muito provável que entre 2024 e 2025 ele inicie uma nova subida de preços para novos patamares, assim como aconteceu nos ciclos passados. Isso significa que os próximos 2 anos tendem a ser positivos para o Bitcoin. Bitcoin tem 15 anos, já passou por muitos testes de estresse e vem amadurecendo a cada ano que passa. Ele começou como um experimento cypherpunk, valendo R$0 e chegou a valorizar 26 bilhões por cento desde 2009 até a máxima recente em 73 mil dólares agora em 2024. Nada, nenhum ativo conhecido por economistas no mundo todo fez um movimento como esse na história recente. É o ativo que mais rápido chegou em $1 trilhão em capitalização de mercado. Foi mais rápido que a Microsoft, que a Apple, que a Amazon e que o Google. Ele é um fenômeno financeiro, né? Bitcoin foi criado para descentralizar o sistema financeiro. Essa é uma mudança tão, mas tão grande que tudo que Bitcoin já avançou nesses
15 anos, vira nada comparado ao patamar que ele ainda pode chegar. Se Bitcoin continuar crescendo e sendo adotado cada vez mais como uma reserva de valor, um ouro digital, ele pode absorver grande parte do valor de outros ativos. Isso já aconteceu antes. O próprio ouro já fez isso no passado. Ao longo dos séculos, o ouro desmonetizou outros tipos de dinheiro com propriedades inferiores, como conchas, sal e outros metais. Ele absorveu o valor desses dinheiros inferiores e esse processo levou quase 2.000 anos. Bitcoin é uma versão digital melhorada do ouro. Já está absorvendo o valor de dinheiros e ativos com propriedades inferiores. Só que chega a ser até engraçado que as pessoas queiram que o Bitcoin faça em 15 anos o que o ouro demorou 2.000 anos para fazer. Mas fato é que ele está avançando muito mais rápido que o ouro na sua fase de desmonetização de outros ativos e dinheiros. Só que tudo isso deve acontecer com muita volatilidade. A volatilidade é justamente as forças de mercado agindo na adoção. Ela também aparece no ouro quando o dinheiro fiat morre. Um grande exemplo disso foi durante a República de Weimar, na Alemanha. O ouro durante a hiperinflação na Alemanha também foi extremamente volátil. Ele chegou a ter quedas de mais de 50%. E isso não desqualificou ele como uma boa reserva de valor na época. Na verdade, ele só estava espelhando a própria turbulência da economia alemã naquele período. Mais recentemente, em 2008, o ouro caiu 50% durante a crise do subprime. Em 2020, também caiu 50% com o crash do Covid e nem por isso deixou de ser considerado reserva de valor pelas pessoas e economistas e analistas, né? Bitcoin traz propriedades monetárias melhores que o ouro e está sendo adotado como reserva de valor muito mais rápido que o metal precioso. Porque hoje a internet facilita a troca de informação e acelera o amadurecimento desses processos de entendimento do mercado. Inclusive, Bitcoin está tendo uma adoção mais rápida que a própria internet. Essa imagem mostra que Bitcoin está crescendo em número de usuários muito mais rápido do que a internet nos anos 90. E mesmo com toda a volatilidade e chuva de críticas, Bitcoin tende a seguir se valorizando porque ele acelera a revolução digital iniciada pela própria internet, que digitalizou a informação e descentralizou a informação. Só que Bitcoin digitaliza e descentraliza valor. Ele elimina a necessidade de bancos e inicia um sistema financeiro alternativo e independente de governos. Então, por tudo isso, ainda vale a pena comprar Bitcoin. Mas você pode estar se perguntando, ok, eu entendi que Bitcoin pode se valorizar e vale a pena comprar agora, mas ele pode ir até onde nessa valorização? No curto prazo, se Bitcoin passar a ser considerado uma reserva de valor como ouro, ele pode assumir parte desse valor que iria para o ouro. Se ele absorver 20% de valor só do ouro, né, isso dá um market cap de 2 trilhões de dólares, o que equivale a cerca de 95 mil dólares por Bitcoin. Contudo, se a desconfiança nos governos, na segurança dos seus títulos continuar numa crescente, é provável que Bitcoin absorva grande parte do valor dos títulos de governos também, os bonds, que são títulos apoiados em dívidas de governos, né? Hoje a dívida global está na faixa dos 400 trilhões de dólares em bonds e Bitcoin pode absorver parte dessa liquidez como um seguro contra riscos sistêmicos, contra riscos de governos não conseguirem manter sua palavra em pagar essas dívidas. Quem fala isso há muito tempo é o Greg Foss, investidor especializado em medir risco de inadimplência de crédito, tanto em governos quanto em empresas, através dos Credit Default Swaps, que são seguros contra a inadimplência dessas entidades. Bitcoin pode absorver rapidamente 5, 10 ou 20% desse valor por turbulências no sistema bancário e sobre o sistema fiat. Se ele absorver 10%, por exemplo, levaria o Bitcoin a um market cap de 40 trilhões de dólares e a um valor de 1,9 milhões de dólares por Bitcoin. Seria mais de 10 milhões de reais por Bitcoin. Quando a gente para fazer esses cálculos, fica claro como ainda vale muito a pena comprar e tá posicionado caso esse movimento aconteça. Mas o Bitcoin não precisa desmonetizar só o ouro ou só os bonds. Ele pode absorver um pouco de cada classe de ativos. Então, se a gente juntar todos os ativos, dívidas, moedas, por exemplo, existe cerca de 900 trilhões de dólares no mundo hoje. Uma parte desses ativos é usado como reserva de valor. E a partir do momento que as pessoas passarem a ver o Bitcoin como um ativo não correlacionado ao sistema fiat, ele pode ter um papel enorme no balanceamento da carteira como um seguro anti-fiat e contra todas as incertezas que pairam aí na economia tradicional desde sempre, né? Afinal, bancos centrais e governos mudam as taxas de juros, as metas de inflação, imprimem dinheiro o tempo todo. Não existe previsibilidade nem segurança nas políticas monetárias fiat, nem na americana, que seria considerada a mais segura do mundo. Imagina quando investidores entenderem que Bitcoin é um sistema econômico paralelo que não muda suas propriedades fundamentais, que é muito mais previsível que moedas e ativos fiat e que o preço tende a seguir crescendo, pois os incentivos estão direcionados para isso e que não tem ninguém que consiga mudar esses fundamentos. E é por isso que com o amadurecimento e adoção do Bitcoin pelas pessoas, ele pode absorver em torno de 10% desses 900 trilhões de dólares. Isso poderia se refletir numa capitalização de mercado de 90 trilhões de dólares, um valor de 4,2 milhões de dólares por Bitcoin, ou seja, mais
mais de 20 milhões de reais por Bitcoin. Isso que eu nem inseri nesse cálculo os Bitcoins perdidos, os Bitcoins que os usuários não têm acesso porque eles perderam as chaves ao longo do tempo, o que reduz ainda mais a oferta de Bitcoin. Se a gente inserir esses Bitcoins que estão inalcançáveis para alguns usuários, eles forçam o preço ainda mais para cima, porque fica ainda mais escasso. Ou seja, 90 trilhões divididos por 17 milhões de Bitcoin, que seria o número de Bitcoins perdidos, dá cerca de 5,3 milhões de dólares, ou seja, mais de 25 milhões de reais por Bitcoin. E é por isso que quem olha só para preço na última máxima não percebe que se Bitcoin atingir esses patamares, não vai fazer diferença se você comprou Bitcoin a 30 ou a 60 mil dólares. O que faz diferença é se você seguiu acumulando e guardou de forma segura para não perder o seu Bitcoin. Ou seja, não só vale a pena comprar Bitcoin, mas também acumular e guardar ele do jeito certo. Ter Bitcoin agora é como conseguir acumular ouro na corrida do ouro ou como comprar um terreno em Manhattan quando Nova York ainda era mato, quando o terreno valia cerca de 8 mil dólares. Mas você achou que era caro demais e deixou passar a chance. Com certeza, quem comprou o terreno naquele momento e não vendeu, mudou a vida de várias gerações futuras, porque o terreno pegou valor e o que valia 8 mil dólares na época, em 1920, hoje vale milhões de dólares. O mesmo processo está acontecendo no Bitcoin. Conforme o Bitcoin vai subindo de preço, fica cada vez mais caro adquirir quantidades maiores. Quem dormir no ponto vai pagar mais caro lá na frente. Se você quer em ladainha que Bitcoin vai morrer, que outra moeda é melhor, ou que não vai mais subir, você vai estar dando chance para outra pessoa comprar e você ficar sem. Por isso que blindar sua mente contra a charlatanice, aprender a acumular e guardar de forma segura é crucial. E se você quiser ajuda para começar, nós aqui da área Bitcoin ensinamos no detalhe tudo sobre Bitcoin no Bitcoin Starter. Você aprende do zero avançado estratégias de aporte, como guardar com segurança e não cair em golpes. É só clicar no link na descrição e vai ser um prazer te receber no grupo de alunos. Bom, o fato é que conforme o Bitcoin for sendo adotado e monetizado, fica cada vez mais caro acumular e aproveitar esse efeito multiplicador que ele tem. Se vai ficar cada vez mais difícil comprar Bitcoin, você vai precisar de cada vez mais fiat para comprar a mesma quantidade de moedas. Então, quanto mais tempo você deixa passar, mais tarde fica e mais difícil vai ser ter um Bitcoin inteiro, por exemplo. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo. Esse é um momento único, então não deixa para começar depois, quando for óbvio e todo mundo tiver essa opinião, né? E eu tô aqui para te ajudar a dar os primeiros passos. Clica aqui no link para fazer parte do Starter. Até a próxima e opt out!